escolha do trabalho futuro, em se posicionar socialmente em um mundo de trabalho que se mostra em transformação. Como mãe, me sinto perdida em orientar minha filha. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito importante, eu também estou passando por isso. A minha filha está entrando na universidade agora, o meu filho está entrando no ensino médio e costumo dizer a eles para seguirem o coração, né? Sigam a voz que está dentro do coração, percebam, entendam, estudem as suas habilidades, se conheçam para que vocês possam fazer uma escolha correta. Faça uma análise do mercado, veja se você vai conseguir se enquadrar em determinada profissão, mas siga o que dizem os Espíritos em o Livro dos Espíritos. O indivíduo que não faz aquilo que gosta, geralmente ele é infeliz. Quando ele faz algo apenas porque dá mais ou dá menos dinheiro, essa felicidade acaba tão logo passa o dia do pagamento, passa o dia 5. Então, siga seu coração. Qual é a sua habilidade? Meu filho, por exemplo, ele tem muita aptidão para informática. O que eu estou conversando com ele? Olha, meu filho, pensa, né, de fazer tecnologia da informação, e ele já está começando a estudar, já está começando a ir por esse caminho. Ou seja, não impõe absolutamente nada para o seu filho. Eu vejo muitas vezes os pais fazerem isso. Você vai seguir, eu estudei Direito e você vai estudar Direito também. Eu fiz Medicina e você vai fazer Medicina também, né? Então, não violenta a aptidão, a habilidade do seu filho. Eu me recordo de uma situação lá em Bauru, de um garoto que gostava muito de dança, queria ser bailarino. Mas o pai insistiu tanto para ele fazer Direito que ele acabou fazendo Direito, entregou o canudo para o pai e depois foi dançar, foi seguir aquilo que seu coração pedia. No mundo a gente precisa de pessoas felizes. Quanto mais gente feliz estiver no mundo, mais bem resolvidas as pessoas estarão, menos amargura, menos tristeza. Então converse com seu filho nesse sentido, dentro dessa proposta, analisando as habilidades, as aptidões que ele tem, né? A vocação do seu filho. A gente já traz isso, o Espírito traz essa habilidade em si. E no mais, siga em frente. Obrigado. O desgosto pela vida pode ser pela falta de objetivos, decepções com o ser humano, ou também pela noção inconsciente de um estado elevado de consciência que já se experimentou. Eu acho que são duas coisas distintas. O desgosto pela vida, como foi analisado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando aborda o desgosto pela vida e o suicídio referido pelo nosso André, tem a ver com essa decepção e uma certa relação com o mundo material que o espírito estabelece, a ponto de se magoar em demasia em função do apego que a gente guarda. Agora, existem alguns desencantos ou alguns sentimentos de não pertencimento e não identificação que algumas entidades com nível de consciência elevado experimentam, que é muito diferente do desgosto pela vida. De um lado, nós temos alguém rebelde, revoltado, acabrunhado ou decepcionado com o mundo, portanto, caminhando para um estado de depreciação em relação a si mesmo e ao seu entorno. E de outro lado, nós vemos um ser com um estado elevado de consciência de tal forma que não se identifica com o padrão ético no qual se encontra reencarnado. Daí a ideia estereotipada do gênio ser um pouco louco, né? E alguns personagens da história ficaram célebres por passarem a impressão de serem misantropos. Em verdade, eram indivíduos que não se sentiam sintonizados e algo deslocado da psicosfera da Terra, porque mantinham vinculações com esferas mais elevadas e um não pertencimento em relação a esse mundo, mas é diferente de um desgosto, de uma decepção e até uma revolta pela vida. Temos que separar isso de maneira bastante clara. De um lado, nós temos, por exemplo, o processo psicológico e até psiquiátrico de depressão, e às vezes de amargura, e de outro lado, um processo de interiorização
que faz com que a pessoa não mais valorize, não mais goste das coisas com as quais o vulgar ou a população em geral se apega, que é esse apego pela alegria convencional do mundo. É necessário separar, porque de um lado nós temos uma viagem interior de maneira perturbadora e de outro uma viagem consciente interior no processo de individuação e de amadurecimento. Ser estoico quanto às leis divinas é uma posição que nos aproxima de um caminho mais rápido em direção à elevação? É uma pergunta interessante, porque de antemão diríamos que sim, é importante, e tão é que a própria veneranda Joana de Ângeles faz recortes sobre o estoicismo em suas obras da série psicológica. Porém, não é necessário essa rapidez, essa pressa. Estamos diante de um culto muito acendrado de imediatismo. Então a espiritualidade superior nos adverte: é necessário urgência, não podemos perder tempo, que é um recurso que não pode ser alcançado, como dissemos, pelos valores amoedados. Porém, não é necessário a pressa, porque então não conseguiríamos alcançar o êxito em nossa jornada, por vezes nos esquecendo de determinadas partes ou de mecanismos que são importantes para esse processo de interiorização. Então o estoicismo é esse mecanismo, essa filosofia moral que faz parte desse conteúdo de resignação que devemos adotar para a nossa vida, dia a dia, a pouco e pouco, porquanto a natureza não dá saltos. Então, nós desejamos essa migração do átomo ao arcanjo, como bem disse Cláudia Abdala. Contudo, isso não ocorrerá quando sairmos daqui. Não sairemos transformados. Sairemos com uma ideia que irá nos incitar à transformação. E então, a pouco e pouco, gradativamente, vamos processando essas mudanças para que, enfim, possamos nos elevar espiritualmente. Então, o estoicismo é essa filosofia que, sim, ajudará todos nós nesse périplo, algo que se encontra mais profundamente exemplificado ou estatuído na própria doutrina espírita, como fez Kardec. Porque não consigo me libertar do apego familiar. O que é que eu digo? O apego, ele talvez seja uma das grandes causas do nosso sofrimento. E o apego não está relacionado necessariamente à questão da morte, porque a gente pode desencarnar e continuar apegado, e continuar sofrendo por causa disso. É um trabalho que tem que se fazer interior de desapego, para algum dia chegar. Algumas filosofias falam, o problema do apego ainda é secundário. Antes do apego tem um desejo, não é? O desejar para depois se apegar. Então nós temos que lutar para o desapego e para que o nosso desejo seja condizente com o de Deus, não é? Quando Jesus disse que seja como o Senhor quer, não como eu quero. Quando Maria, a mãe de Jesus, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Quando o próprio Paulo de Tarso, quando caiu do cavalo, disse: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que queres tu que eu faça? Então é sintonizar o nosso desejo com o desejo de Deus e lutar para desapegar, porque os nossos familiares, em realidade, é a humanidade inteira, a humanidade de todos os mundos. Todos nós somos irmãos. Quem é seu irmão hoje, na próxima encarnação, pode ser seu vizinho, pode ser um amigo. Quem é seu vizinho hoje, na próxima encarnação, pode ser seu irmão, sua mãe, seu pai. Então, quando nós começamos a trabalhar com isso, com a expansão do nosso amor, para que o nosso amor ultrapasse as paredes do nosso lar. O nosso amor não deve ser um amor focado, deve ser um amor que se expande. Um amor que envolve a todas as criaturas. Essa deve ser a nossa busca. Para que onde nós estejamos, com quem estejamos, estejamos bem, amando quem esteja ao nosso lado. E aí, sobre a pergunta que fizeram para o nosso irmão sobre essa pressa, é porque às vezes a gente tem pressa como se evoluir fosse para chegar em um lugar.
Não é? Então, tem que pressa para chegar logo lá. Lá aonde? Lá aonde? O processo é interior, são conquistas interiores. E o desapego faz parte dessa conquista. Todos nós somos irmãos. Temos que expandir a nossa capacidade de amar. André, como poderemos desenvolver a gratidão em família diante das desigualdades dos indivíduos em relação às necessidades e desejos materiais, em uma vivência prática? Fantástica o questionamento, né? A pergunta, porque a família é o grande laboratório de nossas vidas, é a célula máter da sociedade. O fato de hoje nós observarmos uma sociedade marcada pela corrupção, pela ética, pela amoralidade, faz parte desse conteúdo que está sendo vivenciado nas famílias, dessa desestruturação dos laços, algo que se assemelha a uma proposta egoísta, egocêntrica, individualista. Porque, como bem sinalizou o próprio corpo da pergunta, há em todos nós aspectos peculiares. Vós sois deuses, já dissemos, repetindo Jesus. Mas cada um traz em si um universo particular. E o aspecto da família é então para nós essa medida de equilíbrio, de enriquecimento das relações. Então, quando compreendemos que o outro apresenta diferenças, pontos de vista divergentes, para nós deve ser o mote, o objetivo maior em torno do respeito, da tolerância, da compreensão. Porque ensaiando e vivenciando isso em família, nós poderemos alargar essas fronteiras e então promovermos uma transformação mais efetiva no seio da própria sociedade na qual estamos inseridos. Então, efetivamente, esse processo então se faz dentro da família. A importância de se voltar para esse núcleo, para essa ocorrência que não nos foge. Alguns poderão dizer que estão na família errada, que reencarnaram no momento errado. Mas a justiça divina a todos assiste. E se o Pai é de misericórdia, dispomos daquilo que nós precisamos. Uma frase de Joana de Ângeles tem repontado em minha consciência, e Flávio a utilizou hoje: o que ora te falta, mal barataste. Então nada nos acontece por acaso, tudo faz parte de um aspecto esquadrinhado minuciosamente pela espiritualidade e que ainda não alcançamos. Respeitemos as ocorrências para que então possamos aprender em família o ensaio do amor que um dia há de povoar as nossas consciências e os nossos espíritos. Situação de jovem recém-suicida, portadora de distúrbios de delírio depressivo grave. Pergunta: a misericórdia divina diante desse quadro dessa suicida recente se faz presente em resgate pelos espíritos socorristas? A misericórdia divina vai sempre se fazer presente. Eu acho que foi o Flávio que comentou isso para você, não foi? Na sua fala sobre a misericórdia. Para Deus não há erros imperdoáveis nem equívocos irreparáveis. Então, os benfeitores espirituais, eles vão sempre socorrer todos aqueles indivíduos que adentraram o mundo dos espíritos pelas portas do suicídio, seja por qual razão for. Acima de qualquer julgamento, de qualquer processo de culpa, o amor vai sempre falar mais alto. E Deus não abandona, jamais vai abandonar os seus filhos. A gente precisa ter essa consciência e ter a consciência também do que nós podemos fazer por esse ente querido que acabou se suicidando, orar por eles. O que os espíritos comentam? Comentam que em casos de suicídio, as orações são um grande bálsamo, um grande refrigério para as suas almas. Então oremos por eles, lembremos desses espíritos em situações felizes, em situações alegres, façamos a nossa oração, a nossa homenagem para esses espíritos que foram. Porque entre o início da vida e o final de uma existência havia o caminho. E esse caminho conta muito também como foi trilhado em benefício, em favor desse espírito que deixou. Então a misericórdia divina, ela jamais, em hipótese alguma, vai faltar.
costuma-se dizer, eu acho que foi o Cláudio que estava falando sobre os erros, errar é humano, e persistir no erro é humano também. E nós vamos errar e voltar aqui, errar e voltar até acertar. Então oremos por essas pessoas, lembremos com alegria e felicidade delas, para que seus espíritos possam experimentar algum refrigério diante de tanto tormento e tanta dor. Foi dito que muitas vezes, ao conhecermos melhor uma pessoa antes tida por nós como antipática, vemos que na verdade não passava de uma falsa impressão. No entanto, também pode ocorrer exatamente o contrário. Descobrir uma pessoa mal intencionada, sem respeito, muitas vezes sem caráter. O que fazer nesses casos? Trata-se de um dos grandes desafios da convivência entre as pessoas, convivência interpessoal. E não me refiro aqui apenas à convivência social, profissional e até mesmo familiar, porque a depender do nível de intimidade e de proximidade, nós podemos experimentar esse tipo de dissabor ao revés. E estou de pleno acordo com a fala do Balbo nas suas colocações. De fato, existe também o oposto. Vínculos que aparentemente pareciam profundos e de profunda afinidade, mas havia, de alguma forma, ou algum interesse escuso por detrás, ou aquilo que Kardec chama, nas relações infelizes ou nas uniões antipáticas de Livro dos Espíritos, um encantamento material. E aí ele se refere genericamente, não apenas os vínculos afetivos conjugais, o encantamento material, e com o tempo o encantamento material passa. Esse encantamento material pode ser financeiro, pode ser sexual, pode ser específico material. No mundo dos espíritos, essas almas não se buscam. Mas a pergunta vai mais profunda quando se refere a essa decepção e até uma má intenção. O que fazer? Não revidar na mesma moeda. É óbvio que a prudência que recomenda o Evangelho vai estabelecer que, se o indivíduo que quer cortar o seu pescoço continuar persistindo assim, você não vai dar o pescoço por um instinto de sobrevivência, sabendo como a pessoa é, e ao lhe ferir profundamente, você já sabe como agir em determinadas situações para não estimulá-la a continuar se comprometendo mais, fazendo mal a você. Mas, por outro lado, você não deve agir com as mesmas medidas, e se for o caso de ela lhe agredir novamente, infeliz dela. Por pior que seja a dor, a vítima está sempre bem melhor do que aquele que se encontra atacando, que se encontra prejudicando, especialmente quando vínculos de afetividade permitem a confiança, a entrega num relacionamento, seja social, seja de amizade. Então, se a pessoa foi mal intencionada em relação a você e, por acaso, feriu a sua confiança, em qualquer âmbito dessas relações, permaneça no bem. Óbvio que naquela área não estou lhe pedindo para você confiar cegamente na pessoa, mas também não se feche à fraternidade, à solidariedade e até à reconciliação. O amor aos inimigos ensinado por Jesus não é saber que a pessoa está me agredindo e se colocar numa situação de agressividade. Não é saber que alguém pode me violentar, eu sabendo disso, e me expor em perigo. É não ter reservas em relação a fazer o bem, mesmo que a pessoa lhe devolva com mal. É ser prudente em determinadas situações, mas não devolver mal por mal. E se, por acaso, o seu bem facultar que a pessoa continue insistindo na agressividade, ela já é infeliz em si mesma. Porque alguém que se utiliza de um vínculo afetivo ou de um vínculo de amizade com interesses secundários para ferir, imagine como está essa pessoa. E talvez nós, no lugar dela, passando por que ela está passando intimamente, talvez faríamos a mesma coisa. Porque alguém não pode estar bem utilizando desses expedientes para ferir alguém. E digo isso com certa vivência recente, pessoal. Eu pude compreender que às vezes alguém que pode me prejudicar, essa pessoa tem um valor perante Deus. Amor aos inimigos também passa por isso. Eu saber que aquela pessoa que me fez mal, o mal que ela me fez, não significa que ela não tenha o valor dela para Deus e que não tenha o lado positivo dela. Sendo algo relativamente prejudicado recentemente,
Uma pessoa que me feriu profundamente por conta de um vínculo de amizade que a pessoa não soube respeitar e que eu compreendi perfeitamente, mas senti, é óbvio, é o lado humano, é a sensibilidade humana. A gente não pode também, como espíritas, achar a pessoa morre, um parente morre, não, eu não vou sofrer. Isso daí é esquizofrenia. A pessoa foi abusada sexualmente, foi violentada, passou por um trauma sério, os sentimentos fazem ela sofrer. Ela não vai se revoltar, que é outra coisa. Não vai reagir de uma maneira explosiva e exaltada. Mas é óbvio que a sensibilidade é o sistema nervoso. Então, mas eu confesso que a mim me surpreendeu, porque essa pessoa recentemente foi me procurar. Bateu nas portas do meu consultório recentemente, rogando perdão, profundamente perturbada. E eu confesso que não senti absolutamente nada. Eu achava que eu ia sentir algo emocional. Mas quando eu vi o estado da pessoa, eu fiquei compadecido. E percebi que a pessoa tinha o seu valor. Porque tem virtudes a pessoa. Em determinadas áreas, a pessoa tem grande mérito. Talvez virtudes que eu não tenha. Só não soube compreender e não soube, talvez, valorizar a amizade que eu estava lhe oferecendo. Mas isso não tira o valor dela, de filha de Deus, que é perante o nosso Pai que está nos céus.